Bom dia, alunos e alunas do sétimo ano. E aí, estava com saudade de mim? Eu estou, olha, muita saudade aí da turma que tem uma personalidade muito forte, da turma que é divertida a beça, não é? E olha aí, nós estamos começando mais uma modalidade aqui, mais uma maneira de aprendermos, mais uma maneira de nos comunicarmos, certo? Então, olha só, apesar, já aviso de antemão, que nós mudamos a forma, não será mais pelo WhatsApp, mas nem por isso vocês deixarão de dar feedback, deixarão de falar lá no WhatsApp comigo. Principalmente no que diz respeito à frequência, tá? A partir do momento que eu publicar esse vídeo, vocês vão lá no WhatsApp, fala para o professor assistir, gostei, não gostei, o assunto eu entendi e a minha presença, tá bom? Então olha só, eu sou o professor carinhosamente aí apelidado por vocês de Chico Chicote. Meu nome é Francisco, né? Mas vocês podem me chamar de tio Chico, tio Chicote, aí tanto faz, tá? Então, bora lá. Hoje nós veremos crônica. Nós já falamos um pouco lá no WhatsApp, tá? Nós introduzirmos, tá? Esse tema que será aí o primeiro assunto desse início do segundo bimestre, depois do primeiro assunto depois da prova, né? E esse aqui, esse cara bonitão, sou eu. Quem não me conhece é esse cara aí, né? Essa aula é oferecida pelo Centro Educacional Edificar, tá? A escolinha que vocês estudam. E olha só, vamos falar de crônica. Olha, eu aviso de antemão para vocês que, vou deixar bem aqui em evidência, que vocês estão diante de um dos gêneros mais gostosos, de uma forma de texto mais maravilhosa dos últimos tempos. Crônica se tornou tão boa, tão bacana de ler, que é, ela superou inclusive o romance em questão de predileção por muitos leitores. Não é à toa que aqui no Brasil também nós temos ótimos cronistas, nós temos também um público muito fervoroso que gosta muito de crônica, muito, muito, muito. E eu vou explicar o porquê disso, tá? Então, olha só. Em colunas, olha aqui, em colunas de jornais, TV, revistas, sempre haverá grandes inspiradores e observadores dos acontecimentos que ocorrem pelo mundo afora. Esses são chamados de cronistas. Em outras palavras, aquelas pessoas que observam, aquelas pessoas que estão ligadas em tudo que está acontecendo, não é? Possuidores de uma extrema habilidade de recontar as aventuras de viver no gênero estiloso, proporcionando prazer e principalmente levando o leitor à reflexão, tá? Vou falar mais sobre esses cronistas e a crônica, tá bom? Então olha aí. Através da cronologia do cotidiano, olha, isso aqui é muito importante. Cronologia do cotidiano. Olha aqui, ó, cronologia, tá? Cronologia do cotidiano, que a crônica é inserida na vida, criando um espaço privilegiado para a leitura e deleite e a recriação, tá? É igual cronologia, Chicote. Isso aqui não lembra crônica, né? Ó, crônica, crono. Até aqui, olha. Aqui são muito parecidas essas palavras. Será que elas têm relação? Eu acho que tem, hein? Bora lá ver se tem ou não. Então estejam convidados a conhecer o mundo fascinante da crônica, surpreender-se em saber que ela não é de agora, mas que os tempos sempre foram de crônica. Vamos lá, gente. Você aceita o convite? Vamos lá, então. Olha só. Antes de nos aprofundarmos em nossa aula, veremos a origem da palavra crônica, né? Já dei uma dica aí para vocês. Crônica tem a ver com cronologia, com cronos, né? Então, um elemento radical dessa palavra vem do grego cronos. Olha aqui, cronos, tá? Cronos, que significa o quê? Tempo,
significa tempo, tá? Na tradução clássica, o deus Cronos, aqui a gente já está na mitologia, representava o tempo. Ou seja, Cronos era o deus do tempo. Aí você vê aí essa figura, né, que é Urano, que é o pai do Cronos. Tá? Muito emblemática essa figura. Qualquer dia eu posso falar um pouquinho mais. Esse mesmo elemento está presente em muitas palavras, como cronograma, cronômetro, né? Nós tivemos o cronograma de provas, ou seja, o tempo em que as provas seriam aplicadas. Então, importante, digamos, se eu perguntasse na prova de vocês, fale um pouco mais sobre crônica. E aí, você poderia falar que tem a ver com tempo, tem a ver com cronômetro, cronograma, tem a ver com tempo, crônica, tempo. Isso é importante, eu vou já falar para vocês, tá? Então, bora lá, continuar, tá? Olha, mas afinal, o que significa a palavra crônica? O que significa crônica social? Você já leu alguma crônica esportiva? Aí, você que adora ver esporte espetacular, quando tem aquele momento que o jornalista faz aquela crônica do Gabigol, faz aquela crônica do Neymar, aquele momento decisivo do Brasileirão, da Libertadores, da Copa do Mundo. E aí, será que você já está sabendo mais ou menos como é esse texto? Vamos mais adiante. É aquele programa lá policial da Atena, né? Tem a crônica policial que ele vai falando ali o dia a dia do policial que está atrás do bandido. E aí, você recorda disso? Como você já pode ter percebido, o foco do nosso estudo é produção textual crônica e nós vamos falar um pouquinho mais disso, tá? Então, presta atenção aqui comigo, olha só. Aqui, ó. Eita, volta. Aqui, ó. Crônica é um gênero literário que, a princípio, era um relato cronológico dos fatos sucedidos em qualquer lugar. Se fosse vocês, eu anotava isso no caderno de vocês. Relato cronológico dos fatos sucedidos em qualquer lugar. Isto é, uma narração de episódios históricos. Era chamada de crônica histórica, como a medieval. Essa relação de tempo e memória está relacionada com a própria origem grega da palavra, cronos, que significa tempo. Portanto, a crônica, desde a sua origem, é um relato em permanente relação com o tempo, de onde tira com memória escrita sua matéria principal, o que fica do vivido. Então, olha só, vou falar em outras palavras. Presta bem atenção, tá? Presta bem atenção, olha só. Crônica tem a ver com tempo. Crônica vai ser um relato daquele tempo. Vai ser um relato daquele dia a dia. Vai ser um relato do cotidiano. O que é o dia a dia? O que é o cotidiano? Não é o tempo presente? Hein? Não é o tempo presente? Cotidiano não é o tempo atual? Olha aí o tempo. Deus tempo, não é? Então, crônica vai ser um relato do trivial, do dia a dia. Por isso que é tão bacana. Por isso que muita gente gosta muito de crônica, porque vai lidar aí com as banalidades da vida, vai lidar aí com as coisas que acontecem no dia a dia, certo? Então, bora lá. Bora lá ler mais aqui. Olha, crônica refere-se, então, a um gênero textual. Se fosse você, eu poderia aí escrever no seu caderno isso também, tá? Gênero textual que aparece em certos jornais e revistas e tem um espaço reservado para um determinado assunto. Né? Hoje eu posso falar, por exemplo, de futebol, amanhã eu posso falar da eliminação do BBB, né? Coisa que acontece no dia a dia. Boa parte do público, leitor, é fanático por esse tipo de texto. Muitas vezes, o que se interessam por esporte gostam de ler crônica esportiva. Um outro exemplo são as pessoas que leem jornais e revistas para saberem o que está se passando com as socialites, né? Isso é a crônica da moda. Portanto, geralmente encontramos crônicas sobre os mais variados assuntos.
Então aqui já deu para perceber, cantei a pedra. Crônica, né, é um relato do dia a dia, tá? Do tempo. No Brasil, a crônica no Brasil aqui, ó. No Brasil, a crônica se consolidou por volta de 1930 e atualmente vem adquirindo uma importância muito maior em nossa literatura graças a excelentes escritores. Nossa, se vocês souberem a quantidade de escritores bons que nós temos, olha, entre eles estão Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, que é muito bom, cara. Isso aqui, digamos que é o deus da crônica, aqui do brasileiro, né? Deus brasileiro da crônica. Machado de Assis é outro excelente. Ele foi o pai da crônica, porque ele estava ali no momento em que a crônica ganhou novos contornos, ganhou novas, digamos, características. E ele tem um texto muito bacana falando justamente uma crônica da crônica. Qualquer dia eu posso trazer para vocês, que é um texto maravilhoso, tá? Carlos Drummond de Andrade, que também resolveram dedicar seus talentos a esse gênero. Tudo isso fez com que a crônica se desenvolvesse no Brasil de forma extremamente significativa e particular, tá? Então, olha só. Vamos lá às características da crônica. Opa, bora lá. Ai, meu Deus. No Brasil, a crônica... Tá, opa. Parei que eu sumi aqui na câmera. Vou